Desacreditar, atacar medidas públicas é crime. Salve, salve! A maior fake news dessa história do Pix é dizer que o governo voltou atrás na medida por causa de fake news. Vamos conferir esse confronto épico entre duas gigantes da mídia brasileira. Band versus Globo. Quem está falando a verdade sobre as fake news envolvendo o Pix e o governo brasileiro? Prepare-se para entender esse embate de informações e descobrir quem realmente está do lado da verdade. Fique conosco, porque o que você vai ver a seguir pode mudar sua percepção. Vamos começar. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Pessoal, nos últimos dias, pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. Apesar de todo o nosso trabalho, com o apoio da imprensa, eu preciso agradecer muito a imprensa, que foi parceira da gente na tentativa de afastar essas mentiras. Infelizmente, essas pessoas sem escrúpulo nenhum de, com vista a um ganho político, prejudicar as pessoas mais humildes do país, e inclusive abrir margem para crimes serem cometidos em cima dessa mentira. Infelizmente, esse dano é continuado, e por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento, e essa revogação se dá por dois motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. Eu queria mais uma vez agradecer à imprensa. Acho que essa luta é de todos nós, de todas as pessoas de bem, das pessoas que defendem a verdade. Agradeço vocês e conto com vocês nos próximos rounds dessa luta aí que virá. Essa luta vai continuar. Recentemente, um vídeo polêmico do deputado Nicolas Ferreira explodiu na internet, acumulando mais de 300 milhões de visualizações em 24 horas. Nesse vídeo, o deputado criticou duramente as medidas do governo relacionadas ao Pix e ao imposto de renda, gerando um grande debate público. Mas será que todas essas informações são verdadeiras? Vamos começar esclarecendo uma das maiores fake news envolvendo o Pix. O governo federal foi acusado de voltar atrás em suas medidas. Segundo o governo, a verdade é que a medida foi revogada para evitar que criminosos se aproveitassem da situação e para não prejudicar o debate público. Mas por que isso gerou tanto alvoroço? Nos últimos meses, surgiram diversas fake news alegando que o governo iria taxar o Pix e impor novas regras de arrecadação. Essas notícias falsas causaram pânico, principalmente entre a população mais humilde, que depende do Pix para suas transações diárias. Em resposta, o governo decidiu revogar o ato normativo da Receita Federal, que estava no centro da controvérsia. E o que realmente estava por trás dessa medida? Segundo o governo, a intenção era combater a sonegação fiscal e aumentar a arrecadação, focando na economia informal. No entanto, a maneira como a comunicação foi feita deixou muito a desejar, dando margem para interpretações errôneas e a disseminação de fake news. A frase do Haddad é: tiramos a arma da mão do inimigo. Que o governo voltou atrás porque pessoas da oposição disseram mentiras sobre a instrução normativa da Receita Federal, que foi editada, aliás, em setembro do ano passado, explodiu agora. Que o governo voltou atrás porque o deputado Nicolas Ferreira fez um vídeo detonando a medida com mais de 200 milhões de visualizações. Que o governo voltou atrás na medida porque fraudadores estão tentando dar um golpe usando a medida. Nada disso é verdade. O governo voltou atrás, não por causa de fake news, mas por causa de um fato verdadeiro. A Receita Federal, que tem como missão e tenta de toda forma combater a sonegação, tarefa dela, enxergou na medida uma maneira de arrecadar mais entre aqueles que pagam menos. E pagam menos porque uma parte do vencimento dessas pessoas
fica escondido. Quantas pessoas? Dezenas de milhões. A economia informal do país. Veja só, o monitoramento que a medida propunha ajudaria a descortinar essa realidade. Essa é a verdade. Aí vamos lá, como bateu mal? O governo voltou atrás e, para não admitir o erro, resolveu dizer que vai colocar a Polícia Federal para identificar fraudadores que tenham usado o símbolo da Receita Federal para dar golpes. O que aconteceu é simples. Quando um governo tem um atributo negativo, no caso desse governo, essa pegada de buscar sempre arrecadar mais do que cortar despesas, qualquer medida que reforce o atributo negativo gera crise. E essa medida reforçou o atributo negativo de querer só arrecadar. Vamos agora falar sobre o impacto dessas medidas no dia a dia dos brasileiros. Muitos argumentam que o governo está mais preocupado em arrecadar dinheiro do que em cortar despesas. Essa percepção negativa gera crises e reforça a ideia de que o governo só quer tirar mais dinheiro do povo. Um exemplo disso foi a tentativa de mudar o nome da Petrobras para Petrobrax no governo de Fernando Henrique Cardoso, que também enfrentou uma saraivada de críticas e acabou sendo revertida. Na época, a mudança de nome foi vista como um primeiro passo para a privatização da Petrobras. Embora a medida não fosse necessária para a privatização, a marca do governo de FHC era a privatização, o que gerou desconfiança e críticas. No final, a medida foi revogada para evitar mais desgaste. Voltando ao presente, a gestão atual enfrentou um dilema semelhante com as medidas relacionadas ao PIX. O governo tentou justificar os gastos exorbitantes com cartões corporativos, alegando que as viagens do presidente Lula trouxeram bilhões em investimentos para o Brasil. No entanto, muitos ainda esperam transparência e resultados concretos. O líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, defendeu que Lula gasta mais porque trabalha mais. Porém, essa justificativa não convenceu a todos, especialmente com os 8 milhões de reais gastos nos primeiros 7 meses de governo. A população quer ver retorno desses investimentos e transparência nos gastos públicos. Em meio a toda essa controvérsia, a Globo e a Band tiveram reações diferentes. Enquanto a Globo aderiu à narrativa do governo culpando as fake news, a Band questionou a eficácia das medidas e cobrou mais clareza e responsabilidade. Isso gerou um debate ainda maior sobre a liberdade de criticar e questionar ações governamentais, que é um dos pilares da democracia. E qual é a sua opinião sobre tudo isso? Você está do lado da Globo, da Band, ou prefere não opinar? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. A sua voz é muito importante para nós. Se você gostou, aproveite para ver o próximo vídeo. Lembre de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para ficar por dentro de mais conteúdos como este. Até a próxima. E Lula, em vez de enfiar a viola no saco, enfiou a Polícia Federal para caçar fake news e fraude, como se o erro pela medida infeliz e pessimamente comunicada tivesse sido dos outros e não do governo dele.